Bem-vindos a mais este evento cultural, e o tema a ser abordado será a neurociência da inconsciência à consciência. Esse trabalho vai nos mostrar a nossa responsabilidade, tanto na nossa criação mental, como na reconstrução do nosso cérebro. E vocês já perceberam que quando buscamos as verdades sem medo, às vezes quando as descobrimos, a gente percebe que algumas delas se encaixam em alguma intuição que a gente já tinha, né? Então esse é um aspecto bastante interessante da nossa mente. E por que será que temos tanta dificuldade em abandonar crenças antigas? Acho que essa é uma pergunta que todos nós já nos fizemos em algum momento. E as últimas pesquisas em neurociências estão perfeitamente de acordo com os estudos da Ordem Rosa Cruz. O frater Dr. Carlos Eduardo Brandão, mestre médico e mestre em neurocirurgia, e como palestrante da MORC, participou de várias convenções nacionais e regionais. O frater Brandão, desde 1987, vem ocupando cargos administrativos e ritualísticos dentro da nossa ordem, e foi mestre desta loja em 2014. Por favor. Boa tarde, fratres e sorores. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Loja São Paulo pelo convite, em especial a senhora Leonor, que recebeu essa palestra. Eu venho estudando esse tema e falando sobre isso desde 1990. A primeira vez que eu dei uma palestra sobre isso foi numa convenção regional aqui na Loja São Paulo, em 1990. Mas esse é um assunto que sempre me interessou. Como é que a gente sai da matéria e a gente chega à vida e à consciência? Como é que foi essa evolução? E essa palestra é um apanhado, é um resumo disso. O frater Hélio, o grande mestre, ele me solicitou que fizesse esse trabalho, e eu fiz, e tem na MORC Play, para quem quiser assistir a palestra inteira, 9 horas de aula sobre esse assunto, onde a gente entra em detalhe sobre cada aspecto desse tema. Então isso aqui é um resumo que a gente vai fazer, que a gente apresentou na convenção de 2014, lá em Curitiba, essa palestra. Mas quem quiser mais detalhes, minudências sobre essa palestra, descendo assim uma coisa bem aprofundada, pode se inscrever lá na MORC Play e adquirir essa palestra. Bom, primeiro eu gostaria de falar que, apesar dessa palestra ter sido aprovada pela Ordem Rosa Cruz e tudo mais, foi apresentada na Convenção Nacional, ela é a minha opinião e o meu entendimento, como eu vejo, através dos meus estudos da Rosa Cruz, o universo. Então é uma coisa particular minha e não representa necessariamente a palavra da Ordem Rosa Cruz. Bom, o que tinha antes do Big Bang ninguém sabe, né? E aí acredita-se que o Big Bang ocorreu e no início era que a única coisa que acontecia era energia, não existia matéria, né? E isto era um monte de energia, e essas energias foram se condensando e formando a matéria. Isso, de certa forma, está de acordo com os ensinamentos da Kabbalah, que fala que no início eram emanações. Essas emanações podem perfeitamente ser entendidas como esses fluxos de energias que surgiram no início do universo. E depois que surgiu, que aconteceu o Big Bang, o primeiro átomo que apareceu foi o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que tem só um próton e um elétron. Né? E depois todos os outros elementos químicos que surgiram os dois átomos de hidrogênio se fundiram, deram o hélio, depois um hélio com outro hidrogênio e deu um lítio, e assim foi. Todos os outros elementos químicos surgiram a partir do hidrogênio. Conforme o tempo foi passando, foram surgindo os outros elementos químicos. Né? E existem 118 elementos químicos reconhecidos atualmente. E tudo que foi criado nesse momento, nesse instante. Houve um fluxo de criação enorme no início, tudo virado hidrogênio. Quando tinha muito hidrogênio, começou a se formar o hélio,
E a quantidade de hidrogênio que existe é muito maior do que hidrogênio e assim por diante. Conforme você vai aumentando o número de atômicos, vai se tornando mais rara a substância. Então, o momento da criação é esse momento. Quando a gente fala, vamos fazer uma criação mental. Não, a gente está fazendo uma outra coisa que eu vou explicar para vocês o que é. Mas a criação ocorreu nesse momento. Depois que estavam criados os elementos químicos, eles continuam se criando ainda, mas numa velocidade tão lenta que é quase que imperceptível. Né? Os elementos químicos de número atômico bem baixo foram criados muito rapidamente e depois foi diminuindo a velocidade de criação. E até hoje ainda se cria algumas coisas em algumas estrelas e tudo mais. Se cria muito hidrogênio e muito hélio, e existem estrelas que têm fissão nuclear e tudo mais, e acontece isso. Mas são momentos diferentes no mesmo time. Aconteceu isso, então existem estrelas ainda hoje que são só energia, como no início da criação. Mas não existe nada mais, não existe nada no universo, pelo menos que o homem saiba, que não contenha um desses 118 elementos químicos que eu estou falando para vocês. E isso foi criado sobre leis. Existem leis. Existem 4 forças que criaram tudo que existe no universo: a força eletromagnética, a força gravitacional e a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Eu não vou explicar a força nuclear forte e fraca, está nessa palestra comprida que eu dei. Eu vou falar só para vocês entenderem das duas forças, eletromagnética e gravitacional, que não são as mais fortes, mas que fica mais fácil de entender. Então, a força gravitacional, ela procura atrair 2 núcleos, ela procura atrair dois corpos que têm massa. E a força eletromagnética é de repulsão, 2 cargas de sinal contrário, elas se afastam. Então, do equilíbrio entre essas forças, formou-se a matéria. Então, tudo que não existe no universo está submetido a essas 4 forças, e da interação dessas forças foi criada a matéria. Então, tudo que existe foi feito a partir desses 118 elementos químicos e da união deles. Como se fosse um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que encaixa uma pecinha aqui, encaixa outra pecinha lá. Cada átomo ele tem uma camada de valência, ele tem elétrons, esses elétrons se encaixam nos outros elétrons e vão formando as moléculas, vai crescendo, como um quebra-cabeça que vai crescendo e vai formando tudo que existe, da combinação dos elementos químicos que existem. Isso é um acoplamento estrutural, é como se fosse uma estrutura se acoplando, se unindo a outra. Então, só que quando 2 átomos se unem para formar uma molécula, eles respeitam todas as leis que regem os átomos, todas aquelas forças iniciais. Não é porque eles se juntaram que eles passam a ser submetidos a outras leis. Eles são submetidos às mesmas leis e existe uma lei e surge uma outra lei para gerenciar isso. Então, há 13 mil bilhões de anos atrás, formou-se o átomo de carbono. O átomo de carbono ele tem 6, ele é o número atômico 6. Ele é um átomo muito particular porque toda a estrutura da vida está apoiada no átomo de carbono. Onde tem vida tem carbono. Se não tem carbono, não tem vida. Então o átomo de carbono, a partir do momento que foi criado o átomo de carbono no universo, começou a haver a possibilidade de haver vida. Essas moléculas que se uniram, elas têm que manter certas condições de interação entre elas, se unir uma com a outra, mas de repente podia vir uma coisa estranha e entrar ali no meio e interferir, e isso seria um problema, porque essa ligação poderia ser desfeita. Então, essas moléculas orgânicas é porque tem nas coisas que têm vida. Essas moléculas orgânicas começaram a se unir e elas não podiam ter nada que entrasse no meio delas, que interferisse com as ligações que elas estavam fazendo. Como se você tivesse um cercadinho de galinha e você quer proteger aquelas galinhas do que está fora. Então se formaram células em volta dessas moléculas, né? E essas células é o que a gente chama de membrana, e se formou a primeira célula. Né? A primeira célula, ela se formou e ela tinha uma barreira em volta dela, que é a membrana celular, para que as condições
de vida pudessem ficar estáveis dentro desse meio. Estáveis, que eu digo, não é bem estáveis, é variando dentro de determinados limites. O nosso corpo, tudo que tem aqui dentro, varia de determinado. O sódio, por exemplo, ele pode ser de 136 a 145. O açúcar ideal é de 70 a 100. Cada componente químico, para que a gente fique bem, ele tem que ter um certo parâmetro, uma variação dentro do normal. E isso a gente dá o nome de homeostasia, manter o meio interno estável ou dentro de parâmetros que permita a vida. Então essas membranas se circundaram essas células e aí manter o meio interno mais ou menos estável e começou a ter possibilidade de ter vida. Essa informação de autopreservação, né, eu acredito que seja uma instrução que esteja em tudo que existe no universo, uma coisa de se manter, de se tornar perene, né? É como o Big Bang, surgiram um monte de leis, um monte de forças e tudo que existe começou a respeitar essas leis. E conforme os organismos se tornaram mais complexos, surgiram outras leis para regular esses sistemas menores que estavam surgindo. É como na sociedade, né? Quando a sociedade é bem primitiva, existem poucas leis. Conforme a sociedade vai ficando mais complexa, tem lei de trânsito, tem lei disso. Uma cidade que o tráfego é pequenininho, não precisa ter muito sinal de farol, nem sinal de trânsito. Conforme a coisa vai ficando complexa, se não existirem leis para regular aquilo, o negócio fica caótico. Então, essas células que se formaram, elas começaram a ter, para elas manterem a vida, né, elas tinham que, porque a vida é movimento, tudo que tem vida tem movimento, mas tem movimento a nível intracelular, microscópico. Que dos 118 elementos químicos, as substâncias que formam o corpo e que estão relacionadas à vida são bem poucas. Então tudo que tem vida tem movimento. Por que tem que ter movimento? Porque o movimento, né, a vida ela consome energia, e a energia é uma troca de elétrons, de interações eletroquímicas que ocorrem entre as moléculas. Então, uma ligação que fica muito estável, muito fixa, não é possível ter vida, porque não consegue ter movimento, essa ligação fica fixa. Por exemplo, a pele, se você queimar, a pele coagula. Ela vira uma pele morta, ela tem que ser substituída, porque ela não pode mais fazer o metabolismo, o funcionamento dela. Então, os seres vivos precisavam manter o meio interno estável. E para isso eles tinham que pegar elementos químicos, trocar elementos químicos. Os elementos químicos eram gastos e tinham que ser substituídos por outros. Então, aquele serzinho vivo, vamos pensar numa célula, a célula mais simples que tem vida assim é uma ameba. Ela viu uma comidinha, ela assim, emitia pseudófilos, como se fossem uns pezinhos assim, chegava perto daquele alimento, pegava aquela substância que ela precisava. Quando o que era nocivo, quando o que ela percebia uma coisa nociva, ela se afastava, ela emitia pseudófilos no outro lugar. Por exemplo, se tivesse uma fonte de calor muito intenso, ela tinha que se afastar, senão ela se desidratava e morria, porque a quantidade de água dela tinha que ficar estável. Se ela começasse a perder água, a concentração de substâncias dentro dela começava a aumentar e ela poderia morrer. Então, ela tem que manter a homeostase. Então, essa primeira célula, com o passar do tempo, essas celulinhas foram se juntando e formaram-se os seres metacelulares. Metacelular é formado mais de uma célula. E esses seres metacelulares foram formados pelo acoplamento de vários seres unicelulares da mesma espécie. Os seres vivos que não se movimentam, as plantas, se fixaram. Por que eles se fixaram, ficaram fixos no mesmo lugar? Porque existia uma grande quantidade de alimentos e umidade no solo. E assim eles não precisavam se deslocar. Alguns indivíduos que se deslocavam, que estavam imersos no ambiente marítimo, por exemplo, se ele estava na água, ele não precisava se deslocar, porque a água, quando passava por ele pegava os nutrientes que ele precisava daquela água que passava por eles. Então esses seres também se fixaram em pedras, como mariscos, ostras e tudo mais. Eles não precisam se locomover. Os moluscos. Ao se tornarem maiores, com muitas células, os seres vivos tiveram que manter uma comunicação entre essas células.
para que funcionasse como uma unidade. Então eram muitas células, cada uma funcionando sozinha, mas quando ficou muito grande, acontecia uma coisa numa célula, ela tinha que passar informação para as outras células, para saber o que estava acontecendo ali. Porque, você imagine, se não tivesse comunicação, você toma uma queimadura no braço, né? Você tem que mandar uma ordem na sua perna para você sair dali, você encosta numa chapa quente. Sai uma informação daqui para o cérebro, mas como é que a célula da perna vai saber que você precisa andar? O cérebro precisa mandar uma informação. Essa é a função do cérebro. O cérebro é o que ele é? Ele é um sistema de integração de todas as células que tem dentro do organismo entre si. E ainda mais, e do indivíduo e do organismo inteiro com o meio externo, com as outras pessoas e com o mundo. Então ele serve para integrar, para que o indivíduo, para que o ser funcione como uma unidade, e ele funciona para que uma pessoa, um animal, qualquer coisa, perceba e interaja com o outro, né? E a percepção do mundo por esse ser varia de acordo com a consciência. A gente vai chegar lá. Então, e aí o que aconteceu? Aí começaram a aparecer células que eram especializadas em determinadas funções. Por exemplo, as células que eram responsáveis, por exemplo, por fazer metabolismo, se juntaram e formaram o fígado. As células que eram responsáveis por eliminar substâncias indesejáveis do sangue se uniram e formaram o rim. E assim por diante, foram se formando os órgãos. Do mesmo jeito que aconteceu com o homem primitivo. O homem primitivo ele precisava fazer tudo, ele precisava caçar, pescar, ser agricultor, fazer ferramentas, etc. Mas depois de um tempo percebeu-se que alguns eram melhores agricultores, outros eram melhores caçadores, e que se dedicando a uma só especialização, a produtividade e a eficiência aumentavam. Com o corpo aconteceu a mesma coisa, determinada ação falava, eu sou melhor nisso, então vou fazer só isso. Então começou a surgir sistemas dedicados a determinadas funções. As células que desempenhavam as mesmas funções se acoplaram para melhorar a eficiência, como se formassem sindicatos. E foi isso que fez com que surgissem os órgãos, fígado, rim, pulmões, etc. Todas as células, independentemente da sua especialidade, empenhadas em manter a homeostasia, ou seja, em manter o meio interno mais ou menos homogêneo, os rins para que a quantidade de água e eletrólitos não se altere e nem se acumule em elementos nocivos, os pulmões para que o nível de oxigênio fique estável, o fígado na formação de proteínas e elementos necessários para a regeneração celular e do organismo, e assim por diante, todos os sistemas dedicados a alguma coisa. Agora eu vou falar para vocês do sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Eu já dei uma palhinha aí. Todos os órgãos são formados de células, e todas as células têm os mesmos elementos básicos e têm que ter suas funções respeitadas, dos mesmos modos que os átomos tiveram suas valências respeitadas quando formaram moléculas, do mesmo modo que as moléculas tiveram suas exigências respeitadas quando formaram células. As células têm que ter suas exigências respeitadas, ou seja, o átomo tem as 4 forças que regem o átomo. Como formou molécula, surgiram outras leis mais complexas, mas aquelas 4 continuaram valendo. Quando formaram células, mais exigências, mas as primeiras continuam sempre valendo. Não é porque surge coisa nova que as que já estão valendo são descartadas. Essa é uma lei do universo. O universo se torna mais complexo e mais regras, mais leis são criadas e todas a complexidade das leis vai aumentando. O sistema nervoso serve ao corpo para manter a homeostasia, como todas as outras células e sistemas também o fazem. A função do sistema nervoso é integrar, como eu já disse, todas as células e órgãos, ou seja, coordenando a ação dos diferentes sistemas e células. Para fazer isso, as células do sistema nervoso dispõem de um corpo celular, ela tem um corpinho, que tem um prolongamento muito grande, que às vezes chega a mais de 1 metro, como se fosse um fio. Ela dá uma ordem aqui e essa ordem ser comunicada lá na ponta. E que manda informação para outras células nervosas ou para um músculo. E ela recebe essas informações por uma extremidade, né? Ela é assim, a célula nervosa é mais ou menos assim.
Então aqui tem a célula com núcleo, com tudo que tem na célula, não vou explicar porque é muito técnico, e ela tem um axônio, que aqui ela recebe a informação por aqui e ela manda a informação por aqui. Aqui, por exemplo, tem um músculo, ela faz esse músculo contrair e eu mexo o braço. E essa aqui está ligada a outra célula. Aqui tem outra célula, aqui chega uma outra célula. Elas vão se comunicando, como se fosse uma célula vai conversando com a outra. E isso integra todo o corpo, esse monte de conexões. Cada célula dessa se une a 1000 ou 100 mil outras células. E existem 100 bilhões de células no cérebro de uma pessoa. Então a quantidade de conexões é absurda, é uma coisa monstruosa. E por que isso é? E isso é que nos dá o livre-arbítrio. Eu vou explicar para vocês por quê. Essa imensa capacidade de conexão de uma célula com outra, porque se só tivesse uma possibilidade de conexão, você não tinha livre-arbítrio. Tinha que ser daquele jeito e fim. Mas como isso aqui pode tomar esse caminho, pode tomar isso, pode tomar... É isso que possibilita a gente ter livre-arbítrio. É a imensa capacidade. E já se comparou em 1986, agora deve ser mais ainda, que a quantidade de neurônios que existem no cérebro é o mesmo que a quantidade de árvores que existem na floresta amazônica. E que a quantidade de conexões seria o número de folhas. Só para vocês terem uma ideia da imensidão que é isso aqui. Isso em 86, quando tinha mais mato ainda, né? Agora, não. Neuroplasticidade é acoplamento estrutural. Quanto mais simples o sistema nervoso do animal, menos comportamento ele dispõe. Aquilo que eu estava falando com você. Se tem poucas células, ele não tem opção. Ele é obrigado a fazer aquilo sempre daquele jeito. O cachorro perdigueiro, quando ele vê um negócio, ele levanta a patinha. É sempre aquele comportamento. É um comportamento que está gravado no cérebro dele. E quando fica gravado e é transmitido geneticamente, você não consegue destruir esses determinados comportamentos. Por exemplo, você destruir, você fazer uma alteração para que uma abelha deixe de fazer favo de mel é muito complicado. Você não consegue. Porque ela, durante milhões de anos, ela fez favo de mel. E ela não precisou mudar esse comportamento. Esse comportamento se provou altamente eficiente. Então, existem, vamos dizer assim, um monte de conexões, né? Essa célula aqui recebe um monte de informações de um monte de lugar. De 1000 a 100 mil. Se essa aqui acontece sempre essa, sempre essa, sempre essa, sempre essa, essas aqui vão ficando fraquinhas. E isso gera um comportamento. A senhora falou, por que a gente tem tanta tendência a abandonar comportamentos antigos? Porque o trajeto da célula dentro da cabeça da pessoa foi feito milhões de vezes. E quando ela fala, não, chega uma pessoa e fala, não, mas isso não é assim. Ela tem que mudar não só a ideia dela, ela tem que mudar a estrutura do cérebro dela. E isso é muito complicado. Até consegue. E isso a gente compara, isso eu comparo a uma floresta. Imagina uma floresta que todo mundo vai por aqui. Tem um caminho aqui. Aí o cara fala, não, eu não quero que vá mais por aí. Vamos começar a ir para cá e depois para cá. Ele tem que pegar um facão e sair cortando árvore. Mas se ele passar uma vez, passar duas, passar três, vai abrir uma picada, e depois vai abrir uma estrada. E se ninguém passar mais aqui, isso aqui vai fechar. O cérebro é igualzinho. Para você abandonar um comportamento, você precisa fazer muitas vezes aquilo que você quer fazer. Eu quero começar a meditar todo dia, 1 hora por dia. É um caminho novo. Você precisa persistir. Você precisa fazer. E se você não fizer, esse caminho nunca vai virar uma estrada. Depois que você ficou, aquilo fica natural, aquilo fica fácil. E todos os nossos comportamentos são baseados nisso. Não é uma coisa etérea, é uma coisa física isso. Então, as plantas, né? Qualquer que seja a posição, as plantas, qualquer que seja a posição que você dê para elas, a raiz vai descer, vai pôr para baixo. Você pode pôr uma planta de ponta cabeça, a raiz começa a descer para baixo. Não interessa a posição que ela está, ela tem um comportamento fixo. Né? Nos animais, os comportamentos já são não tão constantes. E
Isso é neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de se adaptar ao meio ambiente, ele interage com o meio ambiente. Então, se você muda o seu comportamento, o seu cérebro vai mudando, né? O cérebro das pessoas não é igual. Uma pessoa que é pianista ou músico, ele tem a capacidade de distinguir uma quantidade enorme de sons e tons e diferenças que a gente não consegue. Uma pessoa que não é músico não consegue, porque ele treinou aquilo. Ele ouviu um tom e veio aqui. Aí ele viu um tom um pouquinho diferente, prestou atenção, esse já não é mais aqui, esse é aqui. E quem não é treinado, e outro aqui, consegue distinguir. Quem não é treinado, é tudo a mesma coisa. Essa pessoa é tudo a mesma coisa. Pintor distingue sem diferentes tonalidades de verde. Se olha uma árvore, é tudo verde. Um pintor não, ele vê as nuances do verde, porque ele treinou o cérebro dele a enxergar diferente. Então o cérebro da gente, ele é treinado a fazer coisas. As capacidades que a gente tem são adquiridas. A gente não está fadado a repetir os mesmos erros. A gente pode mudar o que a gente quer. E claro que a mudança pressupõe um esforço no início, por causa disso. Você está ligado numa determinada conduta, num determinado comportamento, qualquer coisa. Isso aqui serve para viciado em cocaína, serve para música, serve para qualquer coisa. Isso aqui é um modelo. Porque eu vou chegar. Então, no início, quando não tinha sistema nervoso ainda, o ser era metacelular, ele tinha muitas células, ele queria passar uma informação para o outro lado. O que ele fazia? Essa celulinha que recebia a informação, ela liberava uma substância química no meio. Isso é um hormônio, liberava um hormônio. E o hormônio espalhava por todas as células e todas as células recebiam uma informação. Aconteceu um negócio lá. Mas com o desenvolvimento do sistema nervoso, ficou muito mais eficiente, porque quando ele espalhava a mesma informação para todas as células. E o sistema nervoso não, ele permite que a ordem vá para um lugar específico. Ele permite que a ordem vá para um lugar específico. Então, por exemplo, a luz entra aqui, né? Ela vem para cá, a interpretação acontece aqui. Então, esse impulso elétrico, ele vem para cá, ele não vem para cá. O sistema nervoso permite que seja direcionado cada coisa para o lugar certo, né? Os sons vêm para cá, né? O movimento de perna aqui, para falar aqui. Então, cada lugar do cérebro é responsável por uma função e existem impulsos elétricos chegando naquela área específica. Então, o sistema nervoso é muito mais vantajoso do que o seu sistema de hormônios. O sistema de hormônios persiste, a gente tem hormônio, tudo, mas o sistema nervoso ele permite ordens muito pequenas e particularizadas e determinadas. Eu não preciso dar uma ordem. Oi pessoal, todo mundo agora. Não, chega e fala, faz isso para mim, faz aquilo. Ele consegue dar ordens bem determinadas para essa é a grande função, a grande vantagem do sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso, né? O Paul MacLean, que é um neurocientista, então aqui, o cérebro não é um cérebro só, são 3 cérebros. A gente tem dentro da cabeça da gente 3 cérebros, tá? Tem um cérebro, porque a gente evoluiu a partir de uma célula, depois 2, 3, aí viraram os répteis, que são os animais mais simples. Então os répteis têm um cérebro o que o cérebro reptiliano faz? O cérebro reptiliano, ele é responsável pela manutenção da vida. Aqui tem todos os controles do corpo, né? Manter pressão, isso e aquilo, movimento de olhos, audição, visão, está tudo aqui. E mecanismos de defesa. Se alguma coisa atacar uma cobra, ela vai atacar. Se você chegar perto, ela vai atacar, ela vai ameaçar, e se você insistir, se você chegar muito perto, ela vai te morder. Então é um mecanismo para fora. A cobra está lá tranquila, aí alguma coisa no meio ambiente, ela percebe que é alguma coisa ruim, ela ataca. É um movimento para fora. O sistema nervoso da cobra, ela se defende atacando. Esse comportamento aqui, né, com relação à consciência, é o que chamaram de protoconsciência. Protoconsciência e ele chamou que isso aqui é uma emoção. Não é uma emoção no tempo que a gente conhece, mas um neurocientista chamado Antônio Damasio, cidade de Nova York, ele falou, então o que é isso?
Isso é uma emoção, um movimento para fora. Tá? Percebe uma alteração no meio ambiente, pode ser um movimento de se aproximar ou de se afastar. Vocês lembram que eu falei que todas as células só fazem duas coisas? Ou elas se aproximam quando elas gostam, ou elas se afastam quando elas não gostam? A cobra também. Se for alguma coisa que interessa para ela, ela se aprova, se aproxima. E todos os seres vivos só fazem, nós só fazemos o tempo todo isso. Parece que a gente faz muita coisa, né? Mas o tempo todo a gente está fazendo duas coisas. Ou se aproximando, ou se afastando. Eu vou explicar isso para vocês. Bom, isso é o cérebro reptiliano. Conforme os animais foram ficando mais complexos, começou a se desenvolver em cima desse cérebro, o cérebro foi crescendo e apareceu uma outra camada aqui, que é chamada de sistema límbico, e que aparece nos mamíferos. O que essa camada é responsável? A cobra, né, ela só pensa nela. Ela bota os ovos e vai embora, ela não vai ficar cuidando de ovo de cobra. Quando surge o sistema límbico, os animais começam a se importar com a cria, começam a cuidar da cria, principalmente nos mamíferos e nas aves, tem um pouquinho de sistema límbico. E conforme o animal vai ficando mais evoluído, esse sistema límbico vai ficando mais desenvolvido e mais. E quando aparece o sistema límbico, aparece a consciência. E aí, o Antônio Damasio fala que surgem os sentimentos. Então, voltando um pouquinho só para vocês entenderem, a vida está baseada no que tem em verde. Não. A vida está baseada no que tem em verde. E tem grande quantidade. O que tem em azul tem quantidade praticamente desprezível no corpo. E o que está em vermelho não tem. Não tem no corpo de ninguém. Então vocês vejam que a vida são os elementos químicos de número atômico menor. Conforme aqui a tabela periódica, o número atômico vai subindo, né? Quanto maior, mais complexo, mais complexo é o átomo. Nesse curso da Nanoplay eu explico direitinho isso daí, mas só para vocês verem aqui que a vida está baseada só nesses elementos químicos: hidrogênio, sódio, magnésio, cálcio. Só que tudo aí, quando está exame de sangue, a gente pede isso aqui. Isso aqui, para ver quanto está. Carbono, né? Nitrogênio, oxigênio, fósforo, é isso aqui. A vida é isso aqui. É muito pouco para de tudo que tem no universo, né? É bem interessante. Então, aqui é o que eu estava falando, né? Que eu falei para vocês, né? Existe um acoplamento da estrutura, né? Porque cada nível desse de energia tem uma quantidade de energia ideal. E tem, às vezes está faltando um elétron aqui, e esse elétron entra nessa camada aqui, e esses dois átomos se juntam. Bom, então no início, o Oparin, em 1935, foi um neurocientista, ele explicou a vida e tentou reproduzir a vida em laboratório, né? E ele tentou simular as condições que existiam na Terra na época que a Terra estava com uma temperatura muito alta, raios cruzando o céu, tempestades cósmicas, um monte de coisa, né? E ele conseguiu produzir moléculas orgânicas a partir de elementos químicos. E as moléculas orgânicas são a base da vida. Então, isso aqui eu falei para vocês, das ostras, então ficam fixas no fundo do mar, porque o meio que a circunda fornece todos os elementos que elas precisam. Aqui são as conexões, no desenho é bem pior. Aqui são as conexões, aquele monte de conexões que tem no cérebro, né? Aqui eu estava falando do homem primitivo, também, que se diferenciou pela história toda. Aí a formação das células que se juntaram e formaram os diferentes órgãos, né? Então, essa função do sistema nervoso, que é integrar todos os elementos entre si e o corpo com as outras pessoas, aí o emaranhado de células do cérebro, uma célula se conectando com outra.
Aí a história da floresta que eu desenhei lá para vocês, né? Se você percorrer sempre o mesmo caminho, você vai fazer um caminho forte. Aí os comportamentos das abelhas, né? Comportamentos que foram reproduzidos por milhões e milhões de anos, você não consegue alterar, né? Você consegue alterar um comportamento de muita coisa, até de seres assim, unicelulares. Eles aprendem. Existe uma bactéria, um ser unicelular, que ele é fototrófico, ele procura a luz. Se você puser luz aqui, ele se dirige para lá, ele se move dentro da água. Aí se você puser um tubo de ensaio, ele dentro do tubo de ensaio virado para lá, ele pode sair. Aí você vira um pouquinho, já não é direto, ele tem que fazer uma curvinha para ir para lá. Se você puser o tubo de ensaio virado ao contrário, ele não consegue sair do tubo. Mas se você for virando o tubo devagarinho, ele vai aprendendo que ele tem que fazer essa curva. E depois que você colocar o tubo assim, ele faz a volta e ele vem. Você consegue treinar um ser unicelular. Aí as conexões do cérebro. Então é isso que eu estou falando agora, né? O tronco cerebral, que é o sistema límbico, que é o tronco cerebral, que é o cérebro reptiliano. Tem apontador aqui? É cérebro reptiliano, que é o tronco cerebral, que é isso aqui que eu mostrei aqui para vocês. O que faz? Lutar ou voar, ele é um piloto automático, ele não tem muita opção. Chegou perto da cobra, ela vai atacar. Você não pode treinar uma cobra para não te atacar. Ela vai te atacar. Não tem como fazer isso. Depois você tem o mamífero interior, sistema límbico, aparece, isso aqui eles chamam de emoções. Aqui, começa aqui. Emoções aqui é mais sentimentos. Memórias e hábitos. Você pode gravar determinados hábitos, você pode gravar determinados hábitos. E a capacidade de decisão é meio pequena. Agora o cérebro humano, aparece em cima desse cérebro, aparece a córtex cerebral, a neocórtex. Opa! Aí aparece linguagem, pensamento, abstrato, imaginação, consciência, razão e racionalização. O cérebro ele não cria nada de novo. Ele só amplia as reações primitivas das células, ou se aproximar ou se afastar. Através de 3 níveis, né? De 3 níveis de estruturação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Você está indo tranquilo na rua. Você vai indo tranquilo na rua. E aí, de repente, olha que você vira a esquina, tem um cachorro bravo. O seu cérebro reptiliano reage na mesma hora. Você se arrepia, sua pele fica pálida, seu olho arregala, seu coração dispara. Se você tiver vontade de ir no banheiro, passa na mesma hora, porque não é hora de ir no banheiro, é hora de correr, fugir ou lutar. Essa é uma reação para fora, é a reação da cobra. Mas aí, o que o cérebro está fazendo? O cérebro está mapeando o que está acontecendo dentro de você. E aí o cérebro percebe que a sua pele arrepiou, que a sua pele ficou clara, que o seu olho arregalou. E em vez de falar para você, olha, a sua pele arrepiou, o seu olho arregalou, você está pálido, seu coração disparou, ele te dá um sentimento, medo. Ele faz uma síntese disso tudo e você tem um sentimento de medo. Mas o seu cérebro está mapeando o que está acontecendo dentro de você. E aí, ele percebe que você está com medo. Isso é autoconsciência. Então a consciência ela tem 3 níveis. Ela tem um nível no cérebro reptiliano, que é uma reação para fora. Ela tem um nível no cérebro mamífero inferior, que é um sentimento, é uma síntese das alterações que estão acontecendo no seu corpo. E ela tem um mapeamento do sentimento. Por exemplo, você pode acontecer uma coisa na sua vida e você ficou triste. Né? Você está andando lá de cabeça baixa, meio... Você nem percebeu que você está triste. Você está andando, a sua reação para fora, aconteceu uma coisa, a sua reação é postura de tristeza. A sua reação é uma coisa para fora, tristeza. Aí chega um cara e fala, pô rapaz, você está triste. Aí você se percebe triste. E depois você vai procurar por que você está triste. Aí é a autoconsciência. Então a consciência ela tem 3 níveis de percepção, que são, e esses 3 níveis estão estruturados no cérebro reptiliano, no cérebro mamífero inferior e no cérebro da neocórtex. E a gente tem todos os comportamentos dos 3 cérebros. Você está, por exemplo, numa reunião, né?
Está todo mundo lá numa mesa, umas 10 pessoas falando, então você quer falar uma coisa, ninguém presta atenção em você, e tal, e você levanta o braço, ninguém presta atenção, né? Aí de repente você vai assim, como se fosse uma cobra se posicionando. Isso vem lá do fundo do cérebro reptiliano. Entendeu? Não é porque a gente é o que é que a gente deixou de ser o que a gente é. Continua tudo igual. E por isso, a neocórtex tem a possibilidade de inibir esses comportamentos primitivos. Né? Então, por exemplo, estava falando para vocês que tudo que existe, eu vou largar isso aqui, porque tem muita coisa, senão nós vamos falar as coisas mais interessantes, não vai dar tempo. Então, tudo que existe, que os seres fazem é isso, se aproximar ou se afastar. Então, um dos movimentos de aproximação, por exemplo, um cachorro vê lá uma cadela no cio, ele quer se aproximar da cachorra, ele não quer saber quem está olhando, onde ele está, ele sabe o que ele quer. Um garoto, a neocórtex do cachorro é muito primitiva, ela não consegue inibir esse impulso do cachorro de preservação da espécie e de reprodução. Um garoto vê uma moça bonita, ele quer a mesma coisa que o cachorro, mas o cérebro dele é mais complicado. Ele dá uma caixinha de chocolate, ele convida para jantar, ele se importa quem está olhando. O que ele quer é a mesma coisa, só que ele faz por um caminho mais longo, mais cheio de sinapses, mais cheio de conexões nervosas. Se a pessoa não tem, pessoas que têm a córtex frontal, por exemplo, danificada, eles não conseguem inibir impulsos. Então existe um monte de malfeitores e pessoas ruins que são porque são do jeito que são e não têm possibilidade de ser outra coisa. Porque eles têm estruturalmente uma deficiência de inibir impulsos muito primitivos. E dentro do cérebro da gente, eu falei que toda célula ela quer duas coisas só. Todo ser vivo quer duas coisas, se aproximar ou se afastar. Dentro do cérebro da gente, tem duas estruturas que são responsáveis por isso. Uma delas é a amígdala. É esse negocinho aqui. Ela fica aqui, ó. Ela fica aqui e aqui, mais ou menos, nessa direção. A amígdala é responsável pela sensação de... Ela te dá o medo, o alerta, a fuga. Quando a amígdala é estimulada, quando alguma coisa entra pelos seus olhos e chega na amígdala, você tem que tomar uma decisão. Você foge, você corre, e na maioria das vezes, quando você está na dúvida, você foge. Você não se aproxima. E existe uma outra estrutura, que é o núcleo accumbens, que fica aqui um pouquinho para frente, eles são bem pertinho. Só que o núcleo accumbens é mais no meio e a amígdala é mais lateral. O núcleo accumbens é o responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Toda vez que o núcleo accumbens é estimulado, a pessoa tem a sensação de prazer, de bem-estar. E o que estimula o núcleo accumbens? Um monte de coisa. Meditação, religiosidade, cocaína, exercício físico. É a via da dopamina, é a via que te faz sentir bem e relaxar. Cada um escolhe, é impossível viver sem o núcleo accumbens estimulado. A vida fica muito chata, é impossível viver sem o núcleo accumbens. Agora, o seu livre-arbítrio é que vai fazer você escolher como você vai estimular o seu núcleo accumbens. Comendo bastante, comendo a sensação de prazer. Você pode comer e você está frustrado, você vai come, você estimula o seu núcleo accumbens, você fica feliz. Chocolate. Então, existem duas estruturas do cérebro que são responsáveis pela aproximação ou afastamento. Igual uma célula. O cérebro ele não modificou, ele ampliou as possibilidades, mas as coisas básicas continuam as mesmas. E o sistema nervoso autônomo, a ordem rotativa dá muita importância para o sistema nervoso autônomo. É o sistema que controla todos esses. Existe uma parte do corpo do cérebro da gente que a gente não precisa de consciência, a gente precisa dar ordem para funcionar. Meu coração começa a bater. Não é assim. Ele passa e tem alguém que regula ele. Tem alguém que sabe quando eu estou mais excitado, o coração dispara, quando eu estou tranquilo, o coração diminui. E todos esses comportamentos automáticos, eles são lá do cérebro reptiliano, porque uma cobra também precisa ter isso daí. Né? E não depende da vontade da gente. Tem só um comportamento, né? Tem só uma função que está gravado no tronco cerebral e que a gente consegue controlar, que é a respiração. A respiração se tornou, só os animais que emitem sons, ou os animais que têm mamíferos, que respiram ar,
e vivem no mundo subaquático e que conseguem controlar a respiração. E através da respiração, e a respiração, ela está conectada a um monte de outras funções. Então o sistema nervoso autônomo ele serve para acelerar ou desacelerar o organismo. Né? Então, se você conseguir, e como é que a gente consegue controlar isso? Independente da nossa vontade, mas a gente tem uma certa capacidade de controlar isso. Como? Através da respiração. Se você começar a respirar fundo e devagar, seu coração começa a desacelerar. Porque existem coisas que estão ligadas. Como eu disse para vocês, são ordens em bloco. Fuga e prazer. As ordens de fuga são em bloco. As ordens de prazer também são em bloco. Então, se você começa a respirar devagar, a sua pele fica quentinha, a sua pupila diminui, o seu coração começa a diminuir o batimento, os seus pensamentos começam a desacelerar, você tem uma sensação de prazer, de bem-estar e você relaxa. Se você começa a respirar rápido, você começa a ficar ansioso, nervoso, agitado. Né? E por isso que a meditação é tão importante, a respiração na meditação. Porque através da meditação, através da respiração, você consegue controlar o sistema nervoso autônomo. Você consegue dar ordens para que o sistema nervoso autônomo desacelere. E o sistema autônomo desacelerado, ele permite você melhorar a memória. Esse curso que eu falei da Morte Play lá, tem tudo explicadinho. Um monte de funções que te regeneram. Quando você está dormindo, o sistema nervoso autônomo tem duas partes, o simpático e o parasimpático. O simpático é esse responsável pela fuga, e o parasimpático é esse responsável pelo relaxamento e regeneração, recuperação do corpo. Quando a gente dorme, o sistema nervoso parasimpático é o que está funcionando. Tenta dormir agitado depois do filme você não consegue, porque o seu sistema nervoso autônomo está lá em cima. Você precisa baixar o sistema nervoso simpático, aumentar o tônus parasimpático, porque os dois estão sempre funcionando. Só que a hora tem predominância de um, a hora tem predominância de outro. É um equilíbrio. Você está tranquilo, descansando, suas células do seu corpo estão se regenerando, você está gravando no seu cérebro as coisas que aconteceram durante o dia, é o sistema nervoso parasimpático que está ativo. Quando você está agitado, nervoso, fazendo um monte de coisa, querendo fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, é o sistema nervoso simpático que está ativo. E a gente consegue, através da respiração, controlar isso. Então aqui a reação de medo, né, que eu falei, a formação das sinapses, aquilo que eu falei para vocês, quanto mais o impulso elétrico passa aqui, mais forte fica a ligação. Então a história da floresta, que eu já falei, sensação de bem-estar, né? Então, isso aqui é outra coisa. Como é que as coisas são gravadas no cérebro? É assim, o cérebro só faz duas coisas. Ele associa. O que é as células primitivas? Existe alguma criação? Não. Os átomos não criam. Eles associam átomos diferentes para fazer coisas diferentes. O cérebro também. Ele associa coisas para fazer coisas diferentes. A mesma coisa que acontece lá no princípio da vida acontece aqui. Então, quando você, por exemplo, coisas que você faz sem prestar atenção, guiar, por exemplo. Eu não preciso prestar atenção para guiar, eu entro dentro do carro, ligo o carro e vou para a Ordem Rosa Cruz. Eu cheguei. O que aconteceu? A primeira vez que você veio para cá, você precisou prestar atenção. Você precisou guardar o caminho. Só que aquele caminho foi feito tantas vezes dentro do seu cérebro, as conexões ficaram tão grudadas uma na outra, que quando você entra no carro, aquele programinha ir para a Ordem Rosa Cruz, você dá o enter. E esse programa roda. E você chega, para quem entende de informática, isso é bem fácil de entender. Existem dentro do cérebro da gente programas que a gente fez. Por exemplo, primeira vez que eu fui guiar carro, que eu entrei e fui fazer uma curva. Era carro que não era automático. A hora que chegou na esquina, eu tive que pisar na embreagem, pisar no breque, reduzir para a segunda e virar com a minha mão esquerda e virar a direção para cá. Eu me atrapalhei e parei no meio da curva. Porque isso não estava automatizado.
Isso não tinha virado um programa no meu cérebro. Eu tinha que fazer uma coisa por vez e ir tentando fazer todas as vezes. Você vai repetindo, a conexão vai se fazendo, e ela fica automática. Tudo que a gente faz de forma automática é um programinha que está gravado. Escovar os dentes. Se você prestar atenção, quando você pega a escova de dente, você vai com a escova sempre no mesmo lugar. Não sei se você começa por baixo, por cima, por aqui, mas cada pessoa começa de um jeito, mas cada pessoa faz sempre do mesmo jeito. A não ser que ele preste atenção. Não, hoje eu vou começar de um jeito diferente. Como é um comportamento adquirido, não é um comportamento de fazer fato de mel, você consegue mudar. Mas se você, por milhões e milhões de anos e gerações, você começar a escovar o dente sempre do mesmo jeito, do mesmo lado, seus filhos, depois de um tempo, seus netos, bisnetos, sei lá que geração, vai fazer sempre daquele jeito. Porque isso é uma conexão que ficou gravada e forte dentro do seu cérebro. Então, o cérebro ele só faz uma coisa por vez, ele não faz duas coisas. Esse negócio de, estou falando no celular em piano, eu estou estudando, escutando música. Não. O cérebro, ele precisa dar atenção. O cérebro ele aprende com atenção e repetição. E a atenção é fundamental. Então, quando você estuda e você está ali presente no que você está fazendo, você aprende com uma rapidez. Se você quando ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, a gente acha que está fazendo, a sua atenção está lá e aqui, ela fica alternando. Então você fica uma porcentagem do tempo aqui, uma porcentagem do tempo lá. Você não está 100% dedicado àquilo. Certo, em relação ao sono, né? Isso aqui é a respiração que eu falei para vocês, que é fundamental para diminuir para regenerar o corpo. Aqui são os animais que emitem sons, né? Bom, a socialização, né? A socialização tem um efeito fundamental no desenvolvimento do cérebro, porque o cérebro se desenvolve, conforme surge um desafio, o cérebro ele se desenvolve para cumprir aquele desafio. Eu quero aprender a tocar piano. Eu pego lá a partitura, eu tenho que ir nota por nota, tal. De repente eu começo a fazer mais, mas quanto mais eu faço, melhor fica, porque meu cérebro vai aprendendo, né? Quando os homens da caverna, né? O primeiro homúnculo que eles acham que deu origem ao homem foi o Australopithecus afarensis, que é uma mulher, eles puseram o nome de Lucy, que tinha 1,5 metro de altura, e eles acham que descobriram lá no deserto de Afar, na África, né? O cérebro desse bichinho, desse ser primitivo, tinha 500 centímetros cúbicos, ou seja, a cavidade craniana dela cabia meio litro. E esse é o primeiro ser que deu origem a gente, que tira a mão do chão. Quando tira a mão do chão e começa a fazer outras coisas com a mão, essa mão que antigamente só servia para apoiar o corpo, começa agora a fazer coisas que não fazia. E o cérebro tem que se desenvolver para acompanhar aquilo que a mão está fazendo. E em pouco tempo o cérebro alcança 800 centímetros cúbicos. Hoje o cérebro do ser humano tem entre 1.350 e 1.400 centímetros cúbicos. É o triplo do tamanho do cérebro da Lúcia. E conforme mais coisas você aprende, mais conexões você faz, isso é uma coisa muito lenta, não é uma coisa que você fala, não, vou fazer, meu cérebro vai crescer. Não, isso são gerações e gerações de atividades que o ser humano vai fazendo. E por que foi importante a socialização? Porque no início, os homens começaram, a socialização foi uma necessidade do ser humano, senão teria desaparecido. O Homo sapiens, né, ele vivia em bandos de 500, 800 indivíduos. O Neandertal, que era muito mais forte e maior, eles não conseguiam se socializar, eles viviam em bandos de 100. Então, quando o Sapiens atacava o Neandertal, apesar do Sapiens ser muito mais fraco, os Neandertal não tinham a menor chance, porque a quantidade de Neandertais era muito menor. Então, a socialização foi uma condição fundamental, viver em comunidade, e um confiando no outro, essa coisa toda foi fundamental para que o ser humano tivesse êxito como espécie na Terra. E o que acontece? Como eu disse no começo, todo mundo fazia tudo, mas depois uns começaram a caçar e outros ficavam em casa. E aqueles que iam caçar, no início, você trazia, o animal trazia a comida para a cria na boca. Quando tirou a mão do chão, começou a trazer com a mão. E quando começou a ir para longe, o que ficava em casa tinha que falar para o outro que ia caçar, que ele também queria para ele. Então, começou a haver uma necessidade de comunicação.
E aqueles que ficavam faziam imagens mentais dos que tinham ido caçar. Então, o cérebro sendo submetido a esses desafios, ele começa a crescer. Então, a socialização foi, na história da humanidade, uma coisa fundamental para que o homem tivesse tido sucesso. Só para vocês terem uma ideia, a neuroplasticidade, quer dizer, essa capacidade do cérebro se desenvolver, existem coisas no cérebro, funções do cérebro, que elas têm tempo certo para acontecer. Por exemplo, se a luz tem que entrar no olho nos primeiros meses de vida. Se você tampar o olho de uma criança, a criança não tem nada no olho. Você tampou o olho e impediu que a luz entrasse. Depois de 1 mês e meio, 2 meses, você tirar esse tampão, a criança está cega. Esse lugar do olho, esse olho não enxerga mais. O que aconteceu? A luz desse olho ocupou os lugares de enxergar do outro lado. E porque a vida é uma competição, aqueles neurônios, eles crescem. Aquelas conexões, eles crescem. E quando ele chega e vê que tem um lugar desocupado, ele ocupa aquele espaço. Então a conexão desse olho vai para o outro lado, e quando você tira o tampão desse olho, não tem mais lugar para os nervos desse olho se ligar no cérebro. A pessoa enxerga, mas ela não entende, ela não enxerga com esse olho. Ela não é como se fosse cego. Chama cegueira cortical. Então existem funções do cérebro que tem tempo certo para acontecer. Se a mãe do ratinho não lambe o ratinho logo que ele nasce, quando ela lambe o ratinho, o DNA do cromossoma do ratinho desenrola. E ele fabrica proteínas que esse carinho da mãe torna o ratinho inteligente. O cérebro dele se desenvolve sob o estímulo da mãe lamber o ratinho. Quando ele estira o ratinho da mãe e não deixa a mãe lamber o ratinho na prova de labirinto, ele é retardado, ele não consegue fazer a prova do labirinto, porque ele não foi lambido pela mãe. Então existem, é muito mais fácil fazer qualquer coisa que você queira aprender, é muito mais fácil quando você é criança. Porque o cérebro está se formando, a capacidade de conexão é enorme. É mais fácil andar de bicicleta, é mais fácil aprender a nadar, é mais fácil qualquer coisa que você quiser aprender. Uma língua, se você começar a aprender cedo, é mais fácil. Não é que seja impossível mais tarde, mas o esforço e a dedicação que você vai ter que ter é muito maior. Por causa disso, por causa dessa neuroplasticidade. Então tudo que você quiser aprender é muito mais fácil quando você é criança. Quando você é mais velho, você mantém as habilidades que você tem, você pode ser feliz e tudo mais com mais esforço. Só para você ter uma ideia, na África, né, às vezes tem um bando de gamos sendo perseguido por leão. E aí tem uma depressão no terreno. O bando inteiro entra na depressão e um gamo não entra. Ele fica vigiando. Ele só entra quando alguém já apareceu lá do outro lado. Existe um sentido de cooperação. Então, os dois comportamentos, agressão e a cooperação. Um é o cérebro reptiliano que não entendeu que a vida, que o homem conseguiu chegar onde chegou, se socializando, cooperando e tudo mais. E existe. Bom, quando você só tem consciência de você, do seu corpo, que eu falei que a consciência é isso, né? Você tem consciência dos seus sentimentos. Quando você tem consciência só dos seus sentimentos e do seu corpo, do seu ego, você é um egoísta. Quando você tem um sentimento, você consegue perceber o sentimento dos outros, consegue perceber o sentimento da humanidade, você consegue se colocar no lugar do outro, você é um humanista. E se um dia você conseguir perceber a interligação que existe entre tudo que existe no universo, você conseguir sentir uma árvore, qualquer coisa, aí você atingiu a consciência quântica. Então, assim, a evolução da consciência é isso, é você aumentar a percepção que você tem do mundo, através do sistema nervoso da gente, que existe no universo muito mais coisas do que a gente vê.
Mas nós estamos limitados a olhar através dos nossos órgãos do sentido e dessa conexão, que às vezes a gente consegue. Existem aqui acontecendo agora, caindo raios cósmicos, radiação eletromagnética, mas meus órgãos de sentido não estão preparados para perceber tudo isso. Mas a gente pode aumentar a percepção da consciência da gente, através de treino, de dedicação, de meditação, dos exercícios que a ordem manda a gente fazer desde que a gente entra. Eu sugiro que vocês, quem quiser se aprofundar no tema, são 9 horas de palestra e um curso que o Fraterelli pediu que eu desse. Vocês acessem a Morgplay e podem acessar isso aí. Está tudo com muito detalhe, muito explicativo. Muito obrigado.